Bem-vindo ao canal Paz e Graça, um canal de estudos e ensino bíblico devocional, meditações bíblicas com Hudson Arruda, Mateus 5, 13 a 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A passagem faz parte do Sermão do Monte, um dos discursos mais significativos de Jesus, no qual ele estabelece os princípios do reino de Deus. Ao usar as metáforas do sal e da luz, Cristo comunica verdades profundas sobre o papel dos discípulos no mundo. O contexto imediato indica que Jesus falava a uma multidão composta por judeus que viviam sob o domínio romano, em uma sociedade permeada por desafios espirituais, sociais e políticos. O sal no mundo antigo não apenas temperava alimentos, mas era essencial para a preservação dos mesmos. Na Palestina, onde não havia refrigeração, o sal impedia a decomposição da carne e outros alimentos perecíveis. O termo grego usado para insípido é morante, derivado de moros, que significa tolo ou sem valor. Isso sugere que um discípulo que perde sua influência no mundo torna-se inútil para a missão de Deus. O sal, extraído do Mar Morto, por exemplo, misturado com outros minerais, podia perder sua eficácia, sendo então descartado. Assim, Jesus enfatiza que os discípulos devem manter sua integridade espiritual para cumprir seu propósito. A luz, por sua vez, era um símbolo amplamente reconhecido na tradição judaica. Em Isaías 42, 6 e 49, 6, Deus declara que Israel deveria ser luz para as nações, trazendo salvação até os confins da terra. A palavra grega para mundo aqui é cosmos, indicando não apenas os judeus, mas toda a humanidade. Ao dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus possivelmente fazia alusão a Jerusalém, situada sobre colinas, visível à distância, ou as cidades da Galileia que eram construídas em pontos elevados. O significado espiritual disso é que os discípulos, como cidadãos do reino de Deus, devem brilhar para todos, sem ocultar sua fé. Historicamente, Jesus proferiu essas palavras a um povo que enfrentava a opressão romana e esperava um Messias libertador. Muitos judeus tinham expectativas políticas e militares quanto ao reino, mas Jesus revela que o verdadeiro impacto de seus seguidores se daria através de sua influência espiritual e moral, não por meio da força. A referência ao sal e à luz sugere que os discípulos devem combater a corrupção moral, iluminar a verdade e transformar o mundo ao seu redor, sendo instrumentos ativos da vontade de Deus. No estudo sistemático da passagem, aprofundaremos as implicações teológicas e práticas dessas metáforas, analisando como elas se relacionam com a identidade dos crentes e seu chamado no plano divino. Mateus 5, 13 a 14 é uma passagem que carrega um significado profundo dentro do contexto do Sermão do Monte. Quando Jesus disse que seus discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo, ele usou figuras de linguagem com fortes raízes na cultura judaica e na vida cotidiana da época. Para compreender plenamente essas palavras, devemos explorar sua aplicação histórica, teológica e prática, examinando como o conceito de sal e luz era compreendido no Antigo Testamento, no judaísmo do primeiro século e dentro da mensagem do reino de Deus. A palavra grega usada para terra nesta passagem é gê, que pode se referir tanto à terra física quanto à humanidade em geral. Já a palavra mundo, em Mateus 5,14, é cosmos, que denota a ordem criada e as pessoas dentro dela. Isso sugere que o papel dos discípulos não se restringia a Israel, mas possuía uma abrangência global. O sal era um elemento essencial no mundo antigo, utilizado para várias finalidades. No contexto bíblico, o sal possuía 3 funções principais: preservação, em uma época sem refrigeração, o sal era um conservante natural para impedir a deterioração dos alimentos. Na Bíblia, isso se relaciona com a ideia de impedir a corrupção moral e espiritual.
Quando Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra, ele está dizendo que eles devem preservar a verdade e os valores do reino de Deus. Pureza e santidade. No Antigo Testamento, o sal era usado em ofertas sacrificiais como símbolo de aliança e purificação. Levítico 2:13, Números 18:19, Ezequiel 43:24. Essa imagem remete à necessidade de os discípulos viverem de maneira íntegra e santa, refletindo a santidade de Deus no mundo. Dar sabor. No uso cotidiano, o sal dava sabor aos alimentos. Isso sugere que os discípulos deveriam tornar a mensagem do Evangelho palpável e transformadora na sociedade. O cristão sem influência espiritual é como um sal que perdeu sua função. O termo grego morante, traduzido como insípido, vem de moros, que significa tolo ou sem valor, reforçando que um discípulo sem testemunho torna-se espiritualmente inútil. Se o sal perde sua função, Jesus diz que ele será lançado fora e pisado pelos homens. Essa imagem pode remeter ao uso do sal impuro da região do Mar Morto, que quando não era mais útil, era jogado nas estradas para ser pisoteado. Isso representa um julgamento divino sobre aqueles que falham em cumprir sua missão. A metáfora da luz é recorrente na Escritura. No Antigo Testamento, Israel foi chamado para ser luz para as nações. Isaías 42:6, 49:6. Uma missão que Jesus expande para seus discípulos. A palavra grega para luz é phos, que significa iluminação, verdade e revelação divina. Assim como uma cidade sobre um monte não pode ser escondida, os discípulos deveriam refletir a glória de Deus de maneira visível. Luz como revelação. Em João 8:12, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo." Isso significa que a verdadeira luz vem dele. Os discípulos não geram luz própria, mas refletem a luz de Cristo. Luz como direção. No Salmo 119, 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Assim, a vida do discípulo deve ser um guia moral e espiritual para aqueles que estão na escuridão. Luz como testemunho, Jesus conclui sua metáfora dizendo que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Mateus 5,15. O alqueire era um cesto usado para medir grãos, simbolizando algo que esconde ou apaga a luz. Isso indica que os discípulos devem ser proeminentes em seu testemunho e não se esconderem. A expressão cidade edificada sobre um monte pode ter uma referência simbólica a Jerusalém, que era vista como uma cidade santa e elevada geograficamente. Assim, os discípulos são comparados a uma cidade visível, chamada a iluminar o mundo. Circunstâncias históricas. Jesus disse essas palavras em um contexto onde os judeus viviam sob a opressão romana. Havia diferentes grupos dentro do judaísmo que respondiam a essa opressão de maneiras distintas. Os fariseus enfatizavam a estrita obediência à lei e a separação dos gentios. Os saduceus buscavam cooperação política com os romanos. Os zelotes defendiam a revolta armada. Os essênios retiravam-se da sociedade para viver em comunidades isoladas. Jesus, no entanto, apresenta uma abordagem completamente diferente. Ele não chama seus discípulos para se isolarem do mundo, nem para se rebelarem contra ele, mas para serem agentes de transformação através de uma vida de santidade e testemunho. O reino de Deus não viria por meio da força, mas pela influência espiritual. O ensino de Jesus também confrontava a hipocrisia religiosa. Muitos líderes judeus estavam preocupados com a obediência externa à lei, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23:23. Ao chamar seus discípulos de sal e luz, Jesus enfatiza que a verdadeira piedade não está apenas no cumprimento externo da lei, mas em uma vida que reflete o caráter de Deus. Conclusão parcial.
Mateus 5, 13 a 14 apresenta uma chamada clara para os discípulos influenciarem o mundo com sua fé e testemunho. O sal e a luz representam a missão dos crentes de preservar a verdade, impedir a corrupção moral e iluminar o caminho para Deus. Essa mensagem tem implicações universais e atemporais, assim como os discípulos do primeiro século foram chamados para ser sal e luz em um mundo dominado pelo pecado e pela injustiça. Os cristãos de hoje devem manter sua identidade em Cristo e resistir à tentação de se conformar ao mundo. A continuação deste estudo explorará como essa passagem se aplica na vida prática, seu impacto na teologia cristã e as possíveis implicações escatológicas dentro do ensino de Jesus. A metáfora do sal e da luz não apenas define a identidade dos discípulos, mas também estabelece sua responsabilidade diante do mundo. O uso dessas imagens por Jesus sugere que sua missão não era algo passivo, mas um chamado ativo para transformar a sociedade e revelar a glória de Deus. No Antigo Testamento, Deus havia escolhido Israel para ser uma nação santa e luz para os gentios. Êxodo 19:6, Isaías 49:6. Os profetas frequentemente advertiam o povo de que sua missão não era apenas manter sua identidade religiosa, mas também influenciar outras nações com a justiça divina. O conceito de sal e luz, portanto, não era novo, mas Jesus o aplica diretamente a seus seguidores, dando-lhes a responsabilidade de cumprir esse papel. No Novo Testamento, essa ideia se amplia. Em Colossenses 4:6, Paulo ensina que a palavra do crente deve ser temperada com sal, indicando que sua comunicação deve ser sábia e edificante. Em Filipenses 2:15, ele reforça que os crentes devem brilhar como astros no mundo, ecoando as palavras de Cristo. O sal também possuía um significado teológico profundo no conceito de aliança. Em Números 18, 19 e 2, Crônicas 13:5, Deus faz referência a uma aliança de sal, indicando algo duradouro e inquebrável. Isso sugere que ser o sal da terra implica fidelidade ao pacto com Deus e compromisso contínuo com sua justiça. Jesus, ao empregar essa imagem, estava lembrando seus discípulos de que eles faziam parte de uma nova aliança, baseada na graça e na verdade. Jeremias 31, 32 e 33. Lucas 22. Assim como o sal preservava os sacrifícios no templo, a vida dos discípulos deveria preservar a mensagem do Evangelho no mundo. A metáfora da luz carrega um peso ainda maior quando examinamos seu uso na tradição judaica. Deus é frequentemente descrito como luz, Salmo 27:1, Isaías 60:1, e o Messias era esperado como aquele que traria luz às nações, Isaías 9. Ao dizer que seus discípulos são a luz do mundo, Jesus estava delegando a eles essa missão messiânica. Eles deveriam continuar sua obra, refletindo a luz divina por meio de suas ações e palavras. João 1:9 descreve Cristo como a verdadeira luz que ilumina a todo homem. E seus seguidores deveriam ser portadores dessa luz em um mundo em trevas. A ideia de que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida pode estar ligada a Jerusalém, mas também ao conceito do reino de Deus. No final dos tempos, a Nova Jerusalém será a cidade onde Deus habitará com seu povo, e essa cidade será iluminada pela glória de Deus. Apocalipse 21, 23. Isso reforça a natureza escatológica do chamado de Cristo para que seus discípulos sejam luz. Jesus deixa claro que ser sal e luz não é uma opção, mas uma identidade. Um discípulo sem influência é como um sal sem sabor, destinado a ser descartado. Isso levanta uma séria advertência. Aqueles que abandonam sua vocação espiritual correm o risco de se tornarem irrelevantes no reino. Ser sal e luz implica viver de maneira coerente com os ensinamentos de Cristo, influenciando positivamente a sociedade. Isso pode ser visto em ações concretas como manter a integridade moral. Em um mundo corrompido pelo pecado,
os discípulos devem agir como preservadores da verdade, praticar a justiça e a misericórdia. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus e chamou seus seguidores para uma justiça superior. Mateus 5:20. Testemunhar com ousadia, assim como uma luz não pode ser escondida, os discípulos devem proclamar o Evangelho sem medo. Atos 1:8. A passagem de Mateus 5:13-14 desafia os discípulos a viverem de modo que reflitam o caráter de Deus no mundo. O sal e a luz simbolizam tanto a identidade quanto a missão dos seguidores de Cristo, destacando sua responsabilidade de preservar a verdade, impedir a corrupção e iluminar aqueles que estão em trevas. Na continuação, exploraremos as aplicações escatológicas dessa passagem e sua relevância para essa igreja atual, conectando-a com outras declarações de Jesus sobre o fim dos tempos e o papel dos crentes na consumação do reino. A metáfora do sal e da luz não se limita a uma aplicação ética, mas possui implicações escatológicas e teológicas profundas. A identidade dos discípulos como sal da terra e luz do mundo aponta para sua participação no plano redentor de Deus, culminando na manifestação plena do reino. Jesus frequentemente associava suas mensagens com a vinda do reino de Deus. A metáfora da luz remete à profecia de Isaías 60, versículo 1-3, onde Jerusalém é descrita como iluminada pela glória do Senhor e como um farol para as nações. O próprio Cristo é identificado como essa luz em João 8,12, afirmando: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O papel dos discípulos como luz do mundo, portanto, não apenas indica um chamado moral, mas um envolvimento na consumação do reino. Em Apocalipse 21, 23-24, a Nova Jerusalém não terá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz. Assim, quando Jesus declara que seus discípulos são luz, ele os vincula diretamente à revelação final do reino, onde a justiça e a verdade triunfarão. Eles são um prenúncio da realidade futura, chamados a refletir essa luz em um mundo que ainda está mergulhado na escuridão do pecado. Enquanto a luz enfatiza a revelação e a glória do reino, o sal carrega um elemento de juízo e responsabilidade. Em Marcos 9:49-50, Jesus faz uma afirmação enigmática: Porque cada um será salgado com fogo. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa ideia se conecta com Levítico 2:13, onde o sal era um elemento essencial nos sacrifícios, simbolizando pureza e incorruptibilidade. O fato de Jesus alertar sobre o sal que perde o sabor pode indicar um juízo contra aqueles que falham em cumprir sua missão. Mateus 7:21-23 reforça essa advertência, mostrando que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. A perda do sabor do sal simboliza a degeneração espiritual. Quando os discípulos deixam de viver em conformidade com os princípios do reino, tornam-se inúteis para a missão e são descartados, como ilustrado em Apocalipse 3,16, onde Jesus repreende a igreja de Laodiceia por sua mornidão. A luz e o sal não existem para si mesmos, mas para influenciar o meio onde estão inseridos. Em Filipenses 2, 14-15, Paulo exorta os crentes a serem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Manter a pureza doutrinária. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo alerta sobre tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Os discípulos devem preservar a verdade do Evangelho, exercer influência transformadora. O sal não apenas preserva, mas também dá sabor. O testemunho cristão deve ser marcante, como exemplificado em Atos 4:13, quando os apóstolos foram reconhecidos por sua ousadia. Ser um exemplo visível da graça de Deus. Tito 2:7-8 ensina que a conduta dos crentes deve ser irrepreensível, para que ninguém possa falar mal deles.
O ensino de Jesus sobre o sal e a luz é um chamado à identidade e à missão. Os discípulos não são apenas seguidores de Cristo, mas agentes do reino de Deus no mundo. Eles devem preservar a verdade, iluminar os perdidos e preparar o caminho para a consumação final do reino. Na continuação, exploraremos o impacto dessa metáfora na história da Igreja, analisando como os primeiros cristãos aplicaram esses princípios e como essa mensagem continua relevante para os desafios da Igreja contemporânea, a influência dos primeiros cristãos como sal e luz. A metáfora do sal e da luz não apenas moldou a identidade dos discípulos durante o ministério de Jesus, mas também influenciou profundamente a Igreja primitiva. Os primeiros cristãos viviam em um mundo hostil, cercados por perseguições, filosofias pagãs e um império que se opunha à fé cristã. Mesmo assim, sua influência foi tão marcante que transformou o curso da história. Os primeiros cristãos preservaram a verdade do Evangelho diante da corrupção moral e espiritual do Império Romano. Enquanto a sociedade romana normalizava práticas como infanticídio, escravidão e idolatria, a Igreja promovia a dignidade humana e o amor ao próximo, seguindo os ensinamentos de Cristo. A luta contra a corrupção moral. Em 1 Coríntios 6:9-11, Paulo enfatiza que os cristãos foram lavados e santificados, abandonando os vícios do mundo. A santidade dos crentes funcionava como um testemunho contra a decadência da sociedade pagã. A preservação da sã doutrina. Desde os tempos apostólicos, os cristãos enfrentaram heresias que tentavam deturpar a mensagem de Cristo. Judas 1:3-4 exorta os crentes a batalharem pela fé que uma vez foi entregue aos santos, resistindo à corrupção doutrinária. O impacto da ética cristã. O amor e a compaixão ensinados por Jesus levaram os cristãos a cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas, diferenciando-se dos valores egoístas da sociedade romana. Tiago 1:27 descreve a religião pura como visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A luz do Evangelho brilhou no mundo antigo através do testemunho dos cristãos, que mesmo perseguidos, não deixaram de proclamar a verdade de Cristo. O martírio como testemunho de fé. Em Mateus 5:11-12, Jesus já havia advertido que seus seguidores seriam perseguidos por causa da justiça. Os mártires cristãos, como Estevão, Atos 7:54-60, e os crentes perseguidos sob Nero e Domiciano, demonstraram que a luz de Cristo não poderia ser apagada. O crescimento da Igreja apesar das trevas. Mesmo enfrentando oposição, a Igreja cresceu exponencialmente. Atos 2:46-47 relata que os cristãos louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. A luz da verdade contra a falsidade do mundo. 2 Coríntios 4:6 declara: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse conhecimento da verdade diferenciava os cristãos em um mundo mergulhado na idolatria. O chamado para ser sal e luz continua até os dias atuais. A Igreja enfrenta desafios semelhantes aos da Igreja primitiva: relativismo moral, corrupção espiritual e perseguição. Preservar a verdade do Evangelho. Como Paulo instrui em 2 Timóteo 3:16-17, as Escrituras são inspiradas por Deus para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Os cristãos devem manter-se fiéis à palavra e não ceder às pressões culturais. Ser um testemunho visível da graça de Deus, Mateus 5,16. Nos lembra que devemos brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. A prática do amor, da justiça e da verdade deve ser a marca da Igreja. Enfrentar a perseguição com fé. Em João 16,33, Jesus adverte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A fidelidade em meio à adversidade
é um testemunho poderoso da luz de Cristo. A missão dos discípulos como sal e luz não foi apenas uma responsabilidade para os primeiros cristãos, mas continua sendo um chamado para cada geração de crentes até a consumação dos séculos. A responsabilidade contínua dos discípulos de Cristo. A metáfora do sal e da luz não foi apenas uma exortação temporária para os discípulos de Jesus, mas um princípio atemporal que define a missão da Igreja até o fim dos tempos. A relevância desse ensino permanece inalterada, pois o mundo continua imerso em trevas espirituais e corrupção moral, necessitando do testemunho vivo dos cristãos. O sal que mantém o seu sabor. A advertência de Jesus sobre o sal que perde o sabor, Mateus 5,13, revela a necessidade de constante vigilância espiritual. Quando o cristão se conforma com o mundo e deixa de influenciar sua geração, torna-se inútil para o reino. O perigo da mornidão espiritual. Apocalipse 3:15-16 adverte a igreja de Laodiceia sobre sua condição de mornidão, alertando que aqueles que não são quentes nem frios serão vomitados da boca do Senhor. A preservação da pureza e santidade. 1 Pedro 1:21-15-16 ordena que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, pois Deus é santo. A santidade do crente é o que impede a corrupção do mundo de dominá-lo. A necessidade de renovar o compromisso com Cristo. Romanos 12:2 instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Assim, o cristão mantém sua influência preservadora na sociedade. 2. A luz que nunca se apaga. A função da luz é iluminar, dissipar as trevas e guiar os perdidos. Jesus ordena que a luz dos discípulos brilhe para que o mundo veja suas boas obras e glorifique a Deus. Mateus 5,16. A igreja como coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15 chama a igreja de coluna e firmeza da verdade, destacando sua responsabilidade de manter o testemunho da verdade divina diante das nações. O impacto do testemunho cristão. Filipenses 2,15 exorta os crentes a serem irrepreensíveis e puros, resplandecendo como luzes no meio de uma geração perversa e corrupta. A perseverança na missão até o fim. Daniel 12,3 diz que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. O compromisso de ser luz traz uma recompensa eterna. O chamado para cada cristão. A exortação de Jesus em Mateus 5:13-14 continua ecoando na vida da igreja. Cada discípulo de Cristo é chamado a viver de forma diferenciada, preservando a verdade do Evangelho e iluminando um mundo que vive na escuridão. O sal precisa manter seu sabor através da santidade e compromisso com a palavra de Deus. A luz não pode ser escondida, mas deve brilhar com ousadia, proclamando a verdade e testemunhando com boas obras. A igreja, assim como os primeiros discípulos, deve estar disposta a enfrentar desafios, permanecer firme na fé e cumprir a missão dada por Cristo. O chamado para ser sal e luz não é uma opção, mas um mandamento. E aqueles que obedecem a esse chamado verão o reino de Deus avançar e o nome de Cristo ser glorificado entre as nações. O chamado para ser sal e luz nos dias atuais. A metáfora de Jesus em Mateus 5:13-14, ao chamar seus discípulos de sal da terra e luz do mundo, é uma das passagens mais profundas do Sermão do Monte. Essa declaração não foi apenas um ensino para os seus ouvintes na época, mas um princípio eterno que se aplica à igreja de todas as gerações, incluindo a nossa. O sal da terra, preservação e santidade. O sal nos tempos bíblicos era essencial para a conservação dos alimentos e para realçar o sabor. Da mesma forma, os cristãos devem preservar a verdade do Evangelho e impedir que o mundo se corrompa ainda mais. Se perderem esse propósito, tornam-se irrelevantes espiritualmente. Nos tempos antigos, os discípulos de Cristo enfrentavam um mundo dominado pela imoralidade e pela idolatria.
O cristianismo se destacou ao preservar valores como amor, justiça e santidade, mesmo em meio à perseguição. Hoje, a sociedade continua mergulhada no relativismo moral e na corrupção espiritual. Os cristãos devem se manter firmes, sendo exemplo de integridade e vivendo de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Romanos 12:2, 1 Pedro 1:15-16. Se o sal perder o sabor, ele não tem mais utilidade. Isso simboliza um cristianismo sem compromisso, que se conforma ao mundo e perde sua influência transformadora. O chamado de Cristo exige uma fé autêntica e ativa. A luz do mundo, testemunho e verdade. A luz tem a função de iluminar, dissipar as trevas e guiar aqueles que estão perdidos. Jesus declarou que seus discípulos deveriam brilhar diante dos homens, para que suas boas obras glorificassem a Deus. Nos tempos antigos, os cristãos foram perseguidos por sua fé, mas isso não impediu a expansão do Evangelho. O testemunho da igreja primitiva iluminou um mundo mergulhado na escuridão espiritual, mostrando o poder transformador de Cristo. Hoje, a escuridão continua através da incredulidade, do pecado e da falta de esperança. Os cristãos são chamados a serem luz, vivendo de forma coerente com a palavra e demonstrando o amor de Deus em suas ações. Filipenses 2:15, Mateus 5:16. A luz não pode ser escondida, pois sua essência é brilhar. O cristão deve influenciar seu ambiente, seja no trabalho, na família ou na sociedade, testemunhando a verdade com coragem e convicção. O chamado para os dias de hoje. O ensino de Jesus sobre o sal e a luz continua sendo um desafio para os crentes na atualidade. Diante de um mundo que rejeita os valores do reino de Deus, é essencial que cada cristão preserve a santidade e a verdade do Evangelho sem ceder às pressões culturais e espirituais. 1 Timóteo 3,15. Seja uma luz que guia os perdidos para Cristo, vivendo uma fé autêntica e praticando boas obras. Mateus 5,16. Permaneça firme diante das perseguições e desafios, lembrando-se de que o testemunho fiel traz recompensa eterna. Daniel 12,3. Assim como os primeiros discípulos impactaram sua geração, cada cristão hoje tem a missão de transformar o mundo ao seu redor, sendo um reflexo do caráter de Cristo em todas as áreas da vida. Ser sal e luz no mundo de hoje, um chamado urgente. No mundo atual, onde a moralidade se torna cada vez mais relativa e os valores cristãos são frequentemente atacados, a necessidade de sermos sal da terra e luz do mundo nunca foi tão evidente. A sociedade enfrenta crises espirituais, emocionais e éticas, e o papel do cristão continua sendo preservar o que é santo e iluminar o caminho para Cristo. O sal na sociedade moderna. O sal representa a influência do cristão em um mundo em decadência. Assim como ele impede a corrupção dos alimentos, o crente deve impedir que o pecado se espalhe ao seu redor. Integridade e testemunho. Em uma era onde a verdade é distorcida e a honestidade é rara, um cristão que vive com integridade se destaca. No trabalho, na família e nas decisões diárias, a fidelidade a Deus deve ser visível. Compromisso com a palavra. Muitos cristãos estão perdendo o sabor ao se moldarem às ideologias modernas, esquecendo os princípios bíblicos. A firmeza na palavra, Romanos 12:2, é essencial para preservar a essência do Evangelho, ser um agente de transformação. O mundo precisa de crentes que sejam referência em caráter, amor e verdade. Quem vive segundo Cristo influencia positivamente sua comunidade, seja através do ensino, da caridade ou da defesa da justiça. A luz em meio às trevas modernas. O mundo está mergulhado em escuridão espiritual. Ansiedade, medo, ódio e desesperança dominam muitas vidas. Jesus nos chama a ser luz para aqueles que não veem saída. A fé visível no dia a dia. Nossa luz deve brilhar através de boas ações. Mateus 5,16. Pequenos gestos de amor e compaixão podem abrir portas para o Evangelho
em um mundo carente de bondade. Não se esconder por medo. Muitos cristãos têm medo de expressar sua fé devido à perseguição ideológica e cultural. Mas a luz não pode ser escondida. Precisamos ter coragem para proclamar a verdade sem medo das consequências. Iluminar o caminho para Cristo. O propósito final da luz não é destacar o cristão, mas apontar para Deus. Através do nosso testemunho, as pessoas devem ser levadas ao arrependimento e à salvação. O presente e a visão futura. O chamado de Jesus não é temporário. Até a volta de Cristo, a Igreja deve continuar sua missão. O presente exige que vivamos ativamente como sal e luz, e o futuro nos lembra que essa fidelidade será recompensada eternamente. O agora. Nosso impacto no mundo deve ser imediato. Não podemos esperar um tempo mais favorável para agir, pois a escuridão avança rapidamente. Cada atitude conta, cada testemunho pode mudar vidas. O futuro. Aqueles que perseverarem na fé brilharão eternamente no reino de Deus. Daniel 12:3. A missão de ser sal e luz não termina nesta vida, mas nos prepara para a eternidade com Cristo. Se a Igreja falhar em sua missão, o mundo continuará em trevas. Mas se cada cristão assumir seu papel, veremos vidas transformadas, famílias restauradas e a glória de Deus se manifestando. Agora é o tempo de agir. Oramos a Deus. Que Senhor, faz-nos sal e luz no mundo, Pai Santo e Eterno, Deus de justiça e misericórdia, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a grande responsabilidade que colocaste sobre nós, sermos sal da terra e luz do mundo. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes termos falhado em preservar a santidade e em iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Purifica-nos de toda a contaminação do pecado e fortalece-nos para que nunca percamos o sabor do Evangelho, nem escondamos a Tua luz dentro de nós. Ó Deus, em um mundo corrompido pela mentira, pela injustiça e pelo medo, capacita-nos a sermos agentes da verdade, da graça e do amor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua presença.